Meu nome é Humberta. Hoje, aos 70 anos, posso contar minha história com a voz firme e o coração em paz. Mas houve um tempo em que tudo que eu tinha era vergonha, dor e uma promessa feita de joelhos no meio do mato. Eu voltaria. E quando voltasse, o mundo veria a força de uma mulher ferida que aprendeu a usar sua dor como arma. Essa história começa quando eu tinha apenas 20 anos. Minha mãe era empregada na Fazenda Oliveira, uma propriedade imensa no interior da Bahia. Eu nasci ali mesmo, nos fundos da casa grande, num quartinho abafado, entre vassouras, bacias e o cheiro de sabão em barra. Cresci sabendo o meu lugar, calada, servindo, invisível. Mas dentro de mim crescia uma vontade insuportável de ser vista. E foi esse desejo que me destruiu e também me salvou. Eu era bonita. Isso não sou eu que digo, era o que os olhos dos homens deixavam claro. Inclusive os olhos de Rodrigo, o filho mais velho do patrão. Ele tinha 25 anos, estudava na capital, mas vinha nos finais de semana para cuidar dos negócios da família. Era educado, elegante, e quando falava comigo, me fazia esquecer de tudo. Foi num desses domingos quentes, com cheiro de chuva no ar, que tudo começou. Rodrigo me chamou no Jardim dos Fundos. Falou que eu era diferente, que ele via algo especial em mim. Eu, tola, acreditei. Me entreguei ali mesmo, entre as roseiras que minha mãe cultivava. E a partir daquele dia, minha vida virou um inferno. A senhora Adelaide, mãe de Rodrigo, descobriu. Mandou-me chamar na sala principal. Eu tremia dos pés à cabeça. Ela não gritou. Ela fez pior. Falou com aquela voz fria e pausada. Você nunca deveria ter esquecido quem você é. Criada não olha nos olhos dos patrões, e muito menos deita na cama deles. Naquela noite, minha mãe foi demitida. Sem aviso, sem pagamento, sem direito de levar nada. A gente saiu com a roupa do corpo, debaixo de uma tempestade, e fomos parar numa vila miserável a 3 léguas dali. Eu, grávida, envergonhada, com o nome sujo na boca de todo mundo. Minha mãe envelheceu 20 anos em poucos meses. Eu chorava escondida para não deixá-la ver que eu pensava em morrer. Mas numa dessas madrugadas de desespero, ajoelhada na terra molhada, jurei, um dia eu vou voltar. E quando eu voltar, eles vão se curvar diante de mim. Foram anos de luta. Trabalhei como costureira, depois em padaria, depois em feira. Com o tempo, conheci um velho português chamado Antônio Costa. Ele era dono de uma pequena transportadora. Gostou de mim, me deu um emprego, depois uma chance. Quando ele morreu, deixou tudo para mim. Eu chorei por ele como por um pai. Mas com aquele dinheiro, eu cresci. Investi, comprei, vendi, aprendi. Tornei-me uma empresária respeitada, com frota própria, armazéns, contratos. Meu nome agora era Humberta Costa. E ninguém mais cuspia ao pronunciar. 15 anos se passaram. Meu filho, Rafael, cresceu longe daquele passado. E foi num jantar de negócios em Salvador que eu ouvi o nome que me congelou o sangue, Fazenda Oliveira. Estava à venda, em dívidas, mal administrada por Rodrigo, que agora era um homem falido, com a arrogância de sempre, mas com os olhos vazios. Eu não hesitei. Comprei. À vista. E mais, mantive o nome da fazenda. Fiz questão. Mas não anunciei que era eu. Não ainda. Voltei com um chapéu largo, óculos escuros, numa caminhonete preta e uma comitiva de advogados e engenheiros. Fingi ser apenas uma investidora interessada em reestruturar a terra. Rodrigo me recebeu sem me reconhecer. Eu era outra mulher. Mais magra, mais elegante, com o rosto marcado. Sim, mas com um brilho nos olhos que vinha de um lugar que ele nunca conheceu. A dor transformada em poder. O primeiro a cair foi ele. Rodrigo começou a me seguir pela fazenda, perguntando sobre os planos, oferecendo ajuda. Começou a me elogiar, me chamar para almoços. Eu sorria com a frieza de quem conhece a dor e sabe como ela é servida, em silêncio. Enquanto isso, mandei buscar minha mãe. Dei a ela a suíte principal da casa grande, a que um dia ela limpava ajoelhada.
Ela chorava sem acreditar. Rafael, meu filho, também veio. Formado em engenharia, ficou encarregado de gerenciar as reformas. Os antigos empregados, os que riram da nossa humilhação, agora serviam minha mesa, com aventais limpos e olhos baixos. Mas minha vingança não era gritar nem bater na mesa. Era sorrir. Era conquistar. Era fazer com que cada um dos que me desprezaram quisessem a minha aprovação. E assim eu fiz, um por um. Com palavras doces e decisões certeiras, fui tomando tudo deles: o respeito, a admiração e depois o orgulho. Rodrigo me convidou para jantar. Confessou que estava encantado por mim. Disse que nunca havia conhecido uma mulher como eu. E eu apenas sorri, porque naquele momento eu já tinha tudo o que precisava. Mas ainda faltava a última peça. Adelaide. Ela estava doente, envelhecida, fraca, sozinha. Fui até o hospital onde ela se tratava, me apresentei como a nova dona da fazenda. Quando ela me reconheceu, seus olhos se encheram de raiva, mas depois, de algo mais profundo, medo. Eu me sentei ao lado da cama dela e segurei sua mão. Ela tentou afastar, mas não tinha forças. Eu disse: não vim para te humilhar. Vim para te mostrar que a mulher que você tentou destruir venceu. Ela chorou. Pela primeira vez, sem máscaras. E eu também chorei. Porque ali, naquela cama, a vingança perdia o gosto. E nascia algo maior, redenção. Mas essa história não acaba aqui. Essa foi só a primeira parte. A parte onde eu voltei. A parte onde eu venci. Mas a próxima é a parte onde eu decido o que fazer com esse poder. E nem todo mundo vai sair ileso. O silêncio daquela manhã era diferente. A fazenda, antes cheia de vozes autoritárias e olhares de desprezo, agora ecoava passos firmes e olhos que se curvavam com respeito. Mas o poder, quando alcançado, não é apenas uma taça cheia. É também uma lâmina afiada. E eu sabia, agora que todos estavam aos meus pés, o verdadeiro teste começava. Rodrigo me olhava com admiração cega, como se nunca tivesse me conhecido na juventude. Seus olhos percorriam meu rosto buscando sinais da menina pobre que ele usara e descartara. Mas eu havia enterrado aquela garota com as mãos nuas, anos atrás. O que ele via agora era outra mulher, uma mulher que sabia exatamente onde estava pisando. E o que fazia questão de lembrar, todos os dias, é que eu não havia esquecido. Nada. Naquela semana, convoquei uma reunião com todos os antigos empregados da fazenda. Fiz questão de que fosse na antiga varanda, onde eu e minha mãe éramos proibidas de pisar. Um a um, os rostos envelhecidos foram chegando. Muitos me reconheceram, outros fingiram não lembrar. Eu os cumprimentei com gentileza, servi café, pedi que sentassem. E então comecei. Muitos de vocês conhecem minha história. Sabem como fui expulsa, como minha mãe foi humilhada. Hoje sou a nova dona desta fazenda. Mas não estou aqui para repetir o que vivi. Estou aqui para transformar. Silêncio. Alguns desviavam o olhar, outros engoliam seco. Sei o que é ser tratada como nada. E sei o valor de quem trabalha. A partir de hoje, todos aqui terão contratos formais, salários justos e direito a descanso digno. Aquelas palavras pesaram. Não eram apenas promessas. Eram um golpe silencioso. Porque a verdadeira vingança não está em destruir, mas em reconstruir melhor do que quem te feriu. Minha mãe, agora com seus 87 anos, caminhava devagar pelos corredores da casa grande. Às vezes se sentava na varanda com um bordado nas mãos e um sorriso sereno. Um dia, ela me chamou baixinho. Filha, você fez tudo isso só para provar que podia. Eu respirei fundo. Não, mãe. Eu fiz para que nenhuma menina aqui tenha que passar o que eu passei. Ela me olhou com os olhos marejados e apenas assentiu. Porque ela sabia, o que a gente sofre em silêncio marca a alma, mas também pode nos forjar como ferro no fogo. E eu estava forjada. Rodrigo, por outro lado, não desistia. Começou a visitar a fazenda com frequência. Levava flores, presentes, até poesias. Dizia que se apaixonara,
que queria recomeçar ao meu lado. Eu escutava tudo com paciência. Afinal, a vingança tem seu tempo. Mas o que ele não sabia era que minha maior arma estava prestes a ser revelada. Rafael, meu filho, era agora o diretor da parte agrícola da fazenda. Inteligente, discreto e com um senso de justiça que me fazia orgulhosa. Um dia, ele entrou em meu escritório e disse: Mãe, você pretende contar para ele quem eu sou? Eu olhei para meu menino, que agora era um homem, e vi nos olhos dele a mesma fúria silenciosa que me alimentou por anos. Ainda não, meu filho. O momento certo vai chegar. Mas algo inesperado aconteceu. Uma mulher apareceu na fazenda. Alta, magra, de cabelos ruivos, com um semblante cansado, mas uma postura erguida. Chamava-se Natália. Disse que era esposa de Rodrigo, ou ex, talvez. Vieram se separar legalmente. Ela não sabia que a fazenda tinha sido vendida. Me reconheceu na hora. Você é a filha da empregada, não é? A frase tinha veneno, mas também espanto. Sou a dona da fazenda agora, respondi com voz firme. Ela riu, mas não de deboche, de surpresa. Bom, parece que a vida prega umas peças, não é? E sentou-se à minha frente com a naturalidade de quem entende o jogo. Natália contou tudo. Que Rodrigo havia arruinado os negócios da família, que apostava, bebia e traía com frequência, que ela o sustentava havia anos, até não aguentar mais. Ele é encantador, até você dizer não. Suas palavras ressoaram dentro de mim. Sim, eu conhecia bem esse padrão. O charme, o olhar doce, seguido do abandono cruel. E foi nesse momento que meu plano começou a ganhar contornos definitivos. Porque minha vingança não era só contra Rodrigo. Era contra tudo que ele representava. A arrogância, o privilégio, a ideia de que mulheres como eu só servem para serem usadas e descartadas. Decidi manter Natália por perto. Dei a ela um trabalho administrativo, alojamento, autonomia. Ela era inteligente, prática e, mesmo ferida, tinha dignidade. Rodrigo, claro, ficou furioso ao saber. Tentou demitir a ex-mulher, pressionou, ameaçou. Mas agora ele não tinha mais nenhum poder ali. Um dia, em um jantar da diretoria, ele tentou me beijar. Interrompi o gesto com um leve afastar do corpo. Você não me reconhece mesmo, não é? Ele ficou em silêncio. Você usou o corpo de uma menina pobre, a descartou e destruiu a vida dela. Lembra da filha da empregada, Rodrigo? Ele empalideceu. O silêncio foi sepulcral. Pois ela voltou. E você nem viu. Aquele foi o momento em que ele percebeu. E no olhar dele, pela primeira vez, eu vi arrependimento. Mas também vi desespero. Porque ele sabia, eu estava no controle agora. E ele era apenas um homem derrotado por suas próprias escolhas. Mas a história ainda não tinha terminado. Ainda faltava revelar o maior segredo de todos. Rafael, meu filho, nosso filho. Os dias que se seguiram foram silenciosamente tensos. Rodrigo não apareceu mais na fazenda por uma semana inteira, e eu sabia que ele precisava de tempo para digerir a verdade. A mulher que ele jogou na lama era agora quem decidia cada passo daquela terra que um dia fora dele. Mas o que ele ainda não sabia era que havia deixado para trás mais do que apenas mágoas. Havia deixado uma vida que eu carreguei sozinha, protegida por meu orgulho e minha força. E agora, esse segredo estava prestes a vir à tona, não por vingança, mas por justiça. Rafael já sabia da verdade desde os 17 anos. Eu nunca menti para ele. Mas havíamos combinado que só contaríamos quando fosse necessário. E agora era. Porque Rodrigo, mesmo sem saber, se aproximava do próprio filho com uma mistura de desespero e reverência, sem reconhecer os traços familiares refletidos naquele olhar firme. Uma manhã, Rafael entrou no meu escritório com os olhos carregados. Jogou sobre a mesa um envelope. Ele pediu emprego na nova filial de Jequié. Enviou currículo, histórico falso, e assinou como se fosse outra pessoa. Peguei o papel.
Sim, era ele. Rodrigo Oliveira, tentando se infiltrar nas minhas empresas por uma porta lateral, como um rato faminto buscando abrigo. Respirei fundo. Ele ainda não aprendeu. Rafael cruzou os braços. Você quer que eu o confronte? Neguei com a cabeça. Não. Ele vai descobrir de outra forma. Mas agora está na hora de mostrar quem realmente é o homem que você é. No sábado seguinte, organizei um jantar para os colaboradores da fazenda. Convidei Rodrigo pessoalmente. Ele chegou com um semblante abatido, olhos fundos, mas vestia sua máscara habitual, a de homem charmoso, gentil e ferido. Sentamos todos à mesa. Comida farta, vinho do bom, risos em torno da fogueira. E então, pedi silêncio. Me levantei. Hoje quero apresentar um homem que é mais do que meu filho. É meu legado. Rafael Costa. Ele se levantou e os aplausos ecoaram. Rodrigo ergueu a cabeça, encarou meu filho, e naquele instante algo mudou no olhar dele. Ele viu. Finalmente viu. Os traços, a postura, o sangue. Seus lábios tremeram. Mas nada disse. Apenas baixou os olhos e ficou em silêncio o resto da noite. Depois do jantar, ele me chamou discretamente na varanda. O vento estava frio. As luzes da fazenda criavam sombras compridas no chão de terra batida. É ele, não é? A voz dele saiu embargada. Eu apenas assenti. E ali, pela primeira vez, vi Rodrigo despido de todo o orgulho. Ele caiu de joelhos. Por que você não me contou antes? Eu me abaixei lentamente e disse, com a firmeza de uma vida inteira de silêncio, porque você nunca teria ficado, e porque ele merecia crescer longe da sua sombra. Rodrigo chorou, e eu não senti pena. Senti alívio, porque o homem que me destruiu agora era só um reflexo do que poderia ter sido. Mas eu não queria vingança naquele momento. Queria que ele sentisse, que ele carregasse aquele vazio. E ele carregaria. Nos dias que seguiram, Rodrigo começou a tentar se reaproximar de Rafael. Não como pai, ele sabia que esse lugar não lhe pertencia, mas como alguém que queria, de alguma forma, reparar o irreparável. Meu filho o tratava com respeito. Frio, porém justo. Eles conversavam sobre a fazenda, sobre gestão e às vezes sobre a vida. Aos poucos, as mágoas foram tomando forma de perguntas. Por que você foi embora? Por que não lutou por ela? Por mim? E Rodrigo, pela primeira vez, não tinha respostas prontas. Apenas silêncio e lágrimas. Eu assistia tudo com o coração em guerra, porque parte de mim queria vê-lo sofrer até o último segundo, mas outra parte sabia que o maior castigo dele era estar ali, vendo tudo o que poderia ter sido, se tivesse escolhido amar. E foi então que um novo elemento entrou no tabuleiro, Clara, uma jovem veterinária contratada para cuidar dos animais da fazenda. Inteligente, bonita e com uma coragem admirável. Rafael se encantou por ela quase instantaneamente. Mas o que ninguém esperava era que Rodrigo também se interessasse. E assim, sem saber, pai e filho começaram a disputar o coração da mesma mulher. Eu percebi rápido. Os olhares, as conversas prolongadas, a tensão no ar. E aquilo me trouxe um alerta. Porque a dor tem muitas formas. E uma delas é repetir os erros do passado, como se o destino quisesse nos testar. Convoquei Clara para uma conversa. Sem rodeios. Contei tudo. Quem era quem, o que estava em jogo e o que eu temia. Ela me ouviu com olhos arregalados. Dona Humberta, eu não sou mulher de confusão. Mas eu também não sou cega. Eu sei quem é verdadeiro comigo. Sorri. Clara era tudo o que eu gostaria de ter sido aos 20 anos, firme, livre e consciente. Então escolha com sabedoria, minha filha, porque às vezes o amor vem disfarçado de cura, mas é só mais uma ferida esperando para abrir. A história estava mudando de direção. Eu sentia. Rodrigo, agora humilde, buscava redenção. Rafael buscava equilíbrio. Clara, seu lugar. E eu começava a me perguntar se a vingança havia finalmente terminado, ou se ela apenas estava mudando de forma.
Mas uma coisa era certa: os fantasmas do passado não tinham mais poder sobre mim. E quando a verdade inteira fosse revelada, todos teriam que lidar com as consequências. Aquela noite foi longa. Enquanto todos dormiam, eu fiquei sentada na velha cadeira de balanço da varanda, olhando para o escuro da estrada, onde um dia minha mãe e eu fomos jogadas sem nada, expulsas como lixo. A fazenda agora era minha. Minha justiça estava feita, minha honra restaurada. Mas por que o peito ainda doía? Talvez porque, depois de tantos anos moldando meu coração como uma fortaleza, eu não soubesse mais viver sem estar em guerra. E agora, com tudo sob meu controle, me vi diante de uma escolha ainda mais difícil do que vingar: perdoar. Rodrigo seguia andando pela fazenda como um homem fantasma. Prestativo, sim. Humilde até, mas vazio. Ele havia sido quebrado pelos próprios erros, e isso era visível em cada gesto dele. Rafael, por outro lado, florescia. Ele havia se tornado um líder admirado, respeitado pelos trabalhadores, querido pelos fornecedores e, pelo que todos viam, apaixonado por Clara. Mas o passado, como uma serpente silenciosa, ainda rastejava entre nós. Clara, apesar de jovem, era sensata. Nunca incentivou os olhares de Rodrigo, embora não ignorasse sua presença. Ela e Rafael estavam se aproximando com sinceridade. Caminhadas ao entardecer, risos partilhados no galpão, silêncios confortáveis sob as árvores. Mas uma tarde, enquanto cuidava de um bezerro doente, Clara veio até mim. Dona Humberta, posso lhe perguntar uma coisa difícil? Assenti. O Rodrigo, ele ainda te ama? A pergunta me pegou de surpresa. Meu coração bateu forte, como se fosse ridículo ainda pensar nisso. Mas respondi com a verdade. Não. Rodrigo nunca me amou. Ele amava o poder que tinha sobre mim. E agora que esse poder acabou, o que ele sente é culpa. E arrependimento. Ela respirou fundo. Então não há risco. Eu a olhei firme. O único risco, minha filha, é repetir o que já foi destruído uma vez. Dias depois, Rafael me chamou para conversar. Ele estava com o semblante fechado, olhos tensos. Mãe, ele me chamou para conversar. Disse que quer contar tudo. Me pediu perdão. Sentei-me ao lado dele. E o que você respondeu? Disse que ouvia, mas que não esquecia. Rafael carregava nas costas a ferida de uma vida inteira sem pai. E agora que sabia a verdade, tentava conciliar raiva com compaixão. Você quer que eu o aceite, mãe? Engoli seco. Aquela pergunta pesava como um tijolo. Eu quero que você se liberte. Se isso significa perdoar, então perdoe. Se significa se afastar, então se afaste. Mas não carregue rancor. Ele é um peso que só destrói quem carrega. Enquanto isso, Rodrigo começou a tomar atitudes inesperadas. Começou a trabalhar nos setores mais pesados da fazenda, lado a lado com os funcionários. Limpava currais, carregava sacos, cuidava dos animais com uma dedicação silenciosa. Muitos começaram a vê-lo com outros olhos. Ele tá mudado, diziam os peões. Eu observava à distância, sem saber se aquilo era redenção ou desespero. Até que numa noite de sábado, quando eu menos esperava, ele me chamou para conversar. Estávamos no jardim. As roseiras tinham voltado a florescer, aquelas mesmas que um dia testemunharam minha vergonha. Rodrigo estava suado, com as mãos calejadas. Humberta, eu não tenho como apagar o que te fiz. E nem espero que me perdoe. Mas queria que soubesse que hoje eu entendo. Entendo a dor. Entendo a perda. E entendo o que perdi. Você foi a melhor coisa que passou pela minha vida. E eu destruí isso com minha arrogância. Não respondi de imediato. Senti que qualquer palavra dita ali poderia ser a chave de uma porta que não queria mais abrir. Mas por respeito àquela versão dele, quebrada, humana, respondi. Você não perdeu apenas a mim, Rodrigo. Perdeu a chance de ser pai. Perdeu a chance de ser homem quando mais se exigia coragem. Mas talvez ainda tenha chance de ser alguém digno. Não para mim, mas para si mesmo. Ele baixou os olhos e assentiu. Ali,
naquela troca silenciosa, encerrava-se um ciclo. E eu sabia. A dor que me moveu por tantos anos estava se desfazendo. No domingo seguinte, fizemos uma grande festa na fazenda. Era a reinauguração oficial, após meses de reforma, reestruturação e nova administração. Gente de toda a região veio. Rafael fez um discurso emocionante. Clara estava ao seu lado, sorridente. E quando ele segurou a mão dela diante de todos, percebi que a história se repetia, mas dessa vez de forma justa. Um amor verdadeiro, limpo, sem segredos nem vergonha. Rodrigo assistia de longe, sozinho, mas sem inveja, apenas com a consciência de que perdeu o que nunca valorizou. E então, no final da festa, subi no palco. O som se calou. A multidão silenciou. Peguei o microfone com mãos firmes. Há muitos anos, eu fui expulsa dessa terra. Expulsa com minha mãe, grávida, com a alma em pedaços. Mas fiz uma promessa, que um dia voltaria. E voltei. Voltei rica, sim. Mas voltei mais do que isso. Voltei forte. Hoje, essa terra não é apenas minha. É de todos os que já foram silenciados, humilhados, esquecidos. A Fazenda Oliveira renasce hoje como Fazenda Esperança. Porque agora ninguém mais será tratado como invisível aqui. As palmas ecoaram pela noite. Gritos, aplausos, lágrimas. Minha mãe, sentada na primeira fileira, chorava em silêncio. Rafael me abraçou com força. Clara sorria com os olhos brilhando. Rodrigo chorava. E ali, naquele momento, entendi que a vingança havia acabado. A justiça, sim, havia sido feita. Mas o que restava agora era algo maior. Paz. O sol daquela manhã parecia outro. Era como se o mundo tivesse decidido me dar um novo tempo, depois de tantos anos em guerra com o passado. A Fazenda Esperança florescia não só na terra, mas na alma de cada pessoa que vivia ali. Pela primeira vez, aquela propriedade que já fora símbolo de dor e opressão, agora respirava dignidade. A mudança não estava apenas nos muros reformados ou nas plantações mais verdes, estava nos olhares, nas relações, nas palavras trocadas sem medo. Eu caminhava pela varanda da casa, grande com passos leves. Minha mãe, mesmo com seus quase 90 anos, sorria o tempo inteiro. Rafael e Clara estavam cada dia mais unidos, e a notícia que chegou numa manhã de agosto completou o ciclo. Ela estava grávida. Eu seria avó. E naquela notícia, senti que Deus me devolvia o que um dia o mundo me arrancou, a chance de amar sem perder, de construir sem ser arrancada, de sorrir sem medo do amanhã. Rodrigo, por sua vez, escolheu ficar. Mas não como antes. Ele pediu para morar nos antigos alojamentos, os mesmos onde os trabalhadores dormiam. Recusou qualquer posição de comando. Quero recomeçar de onde deveria ter começado, do chão. Foi uma escolha que surpreendeu muitos, inclusive a mim. Mas ele estava diferente. O homem que um dia me humilhou agora era o mesmo que passava horas limpando os currais, ensinando jovens a cuidar dos animais, ouvindo conselhos dos mais velhos. Ele não pedia aplausos. E talvez por isso, começou a ser respeitado de verdade. As pessoas diziam, ele está pagando o que deve, não com dinheiro, mas com humildade. E, aos poucos, os sorrisos foram voltando. Mas nunca mais houve intimidade entre nós. E ele entendeu isso. A ferida cicatrizou, mas a cicatriz ficou. E algumas histórias devem terminar assim, com respeito, mas sem reconciliação romântica. A vida seguiu seu curso com mais leveza. Eu passei a dedicar meus dias àquilo que mais me dava prazer, cuidar das mulheres da região. Criei um centro de acolhimento dentro da fazenda para receber meninas em situação de risco, vítimas de abandono, abuso ou pobreza extrema. Dei-lhes educação, moradia, proteção. E ali, naquele espaço, eu encontrei meu verdadeiro propósito. Não era apenas a vingança que me movia, era a missão de evitar que outras Humbertas surgissem sem apoio. Uma das meninas, chamada Solange,
Certa vez me disse com os olhos marejados: a senhora é como uma árvore, a senhora apanhou do vento, mas hoje dá sombra para quem quase secou. Aquilo me quebrou por dentro. E ali percebi que, talvez, eu nunca tivesse sido apenas uma mulher ferida, talvez eu sempre tivesse sido uma semente. Rafael e Clara se casaram na fazenda, num fim de tarde dourado que parecia pintado à mão. Toda a comunidade foi convidada. Não houve ostentação, apenas verdade. Quando os dois trocaram os votos, eu chorei como nunca. Porque ali, diante de todos, estava a continuação da minha história, mas agora limpa, digna, livre. Rodrigo assistiu de longe, de pé, com as mãos cruzadas e lágrimas silenciosas no rosto. Depois da cerimônia, ele se aproximou de mim e disse apenas: obrigado por não me enterrar. Você me fez viver outra vez. Eu respondi com um simples viva do jeito certo. Rodrigo, ainda dá tempo. E então, nos despedimos em silêncio. Era o fim do ciclo. Um fim que, para mim, bastava. Os anos foram passando. Vi meus netos nascerem, crescerem correndo pelas terras que um dia me expulsaram. Vi minha mãe partir em paz, dizendo que nunca imaginou dormir num quarto de rainha. Vi a Fazenda Esperança se tornar referência de trabalho justo, de vida comunitária, de respeito à terra e às pessoas. Vi meninas virarem doutoras, costureiras virarem empresárias, ex-empregadas virarem donas de suas histórias. E, mais importante, vi a menina que um dia fui finalmente descansar. Porque sim, Humberta, a filha da empregada, a humilhada, a esquecida, venceu. Mas venceu do melhor jeito. Sem destruir, sem revidar com violência, sem repetir o que a machucou. Venceu com elegância, com coragem, com propósito. Hoje, com 70 anos, eu sento nesta varanda com um livro no colo e a alma em paz. De vez em quando, jovens vêm me ouvir contar essa história. Eles acham que é só sobre vingança. Mas não é. É sobre renascimento. Sobre não se deixar definir pelo que te fizeram. Sobre olhar para trás não com ódio, mas com sabedoria. A vida, minha gente, sempre dá voltas. Mas só quem se mantém de pé, mesmo sangrando, é que chega ao topo com dignidade. E quando chega, não precisa esmagar ninguém. Basta florescer. Se você ouviu minha história até aqui, é porque algo aí dentro também já foi ferido ou precisa encontrar força para recomeçar. Eu sou prova viva de que o mundo pode virar de cabeça para baixo, e mesmo assim, a gente ainda consegue ficar de pé. Se essa história tocou seu coração, se te fez refletir ou te deu coragem, então se inscreve nesse canal. Porque tem muita gente como eu por aí, e cada história contada aqui pode ser o empurrão que alguém está precisando. Clica aí, se inscreve, e vem com a gente florescer, mesmo depois da dor.